para 2023. Então, sábado que vem a igreja deve estar mais vazia porque é feriado. Estou avisando agora. Daqui 2 semanas, domingo de manhã, a gente vai para o EDESA, para um treinamento de líderes e oficiais para o ano que vem. A gente vai receber a agenda do ano, todas as informações. 20 de novembro, dia 19 a gente avisa de novo. Mas para que você se programe, semana que vem, na outra, nós teremos esse encontro. Para terminar os meus anúncios, eu quero convidar aqui agora o pastor Paulo Fortunato. Pode chamar, por favor, o pastor Paulo aí? Eu prometi que 9h30. Podemos recebê-lo com uma saudação, irmãos? Podemos recebê-lo? É de casa, né? Aqui é meu chefe. Várias vezes eu vim aqui e ele, como pastor da igreja, me apresentava para trazer uma mensagem para a igreja. Eu sou muito grato a ele. Tia Marinete está ali também. Tia, que bom ter a senhora aqui, meu amor. Um beijo. E eles estão aqui hoje para nos abençoar. Pastor Paulo foi pastor dessa igreja há 4 anos, depois foi secretário da nossa associação, hoje está em Viana, passou em Cachoeiro antes, e é uma alegria tê-lo aqui, a casa do senhor, o senhor sabe. Só um recado especial, ele vai pregar, vai fazer dedicação infantil, e no final uma música especial que ele vai cantar. Pode não? Não? É nova, irmãos, ensaiou com todo carinho. Um dueto com a Marceliana, será que combina? Brincadeira, pastor. Alegria ter o senhor aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Que Deus te use para falar à igreja. Sinta-se em casa porque é a casa do senhor. Um abraço. Nós ouviremos um louvor especial e depois ele prega. Sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu, hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver, hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Preciso amar e ser amado. Hoje eu
Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido, suspiro por eternidade. Eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Voltar a essa igreja é sempre uma alegria, um privilégio para mim e para minha família. Poder revê-los é uma satisfação tremenda. Ontem, quando estava entrando na cidade, e disse para minha esposa, é sempre uma alegria, uma emoção quando nós vimos aqui em Baixo Guandu. Eu sou feliz por ter passado aqui 4 anos com vocês. Tive que suportar algumas malas nessa igreja, né? Mas faz parte, né? Amados, eu quero convidar aqui o Rodolfo e a Aline. Nós vamos estar neste momento dedicando aqui o Pedro. Eu tive a alegria de fazer o casamento deles, tive a alegria de dedicar a filha e agora dedicar o Pedro. Eu quero dizer para a igreja que eu tenho as 2 mensagens que eu tenho agora, que é a mensagem de dedicação e a mensagem da palavra de Deus. Eu quero dizer que são mensagens que têm me incomodado muito. Elas têm me incomodado muito. E eu espero que ela incomode vocês também. Quero dizer para o Rodolfo e para a Aline que o texto que quero ler com vocês, que é Salmo 119 e o verso 71, que diz assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Eu quero contextualizar esse texto aqui dentro da proposta que temos de dedicação do Pedro, de que nós pais cometemos um erro no processo de educação dos filhos. E o erro que nós cometemos é quando nós tiramos deles justamente aquilo que nos tornou resilientes, que nos deu capacidade de enfrentar as dificuldades. Aqui a maioria de vocês conhece a minha história. E às vezes a gente, por vir de uma criação muito pobre, muito limitada, aí o que acontece quando a gente tem filho? Bom, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. É um dos maiores erros que nós cometemos. Um dos maiores erros. Você sabe por quê?
foi justamente a privacidade, a dificuldade que você passou, que deu a você condições de ser quem você é hoje. Aí, essa dificuldade que dá essa condição de ser alguém, a gente tira deles. Então nós privamos os nossos filhos do crescimento na desculpa de proporcionar para eles uma vida melhor que a gente. Não faça isso. Não façam isso. Vocês têm aí 2 filhos e agora dedicando Pedro. E o pedido que eu faço a vocês é que ofereçam tudo que vocês puderem oferecer para ele, mas não tire dele e dela aquilo que pode proporcionar crescimento, aquilo que vai torná-los resilientes, aquilo que vai dar a eles capacidade para enfrentar os problemas e as dificuldades da vida. É mais um presente que vocês estão recebendo. E o desejo de Deus é que vocês administrem com entendimento esse presente que vocês recebem das mãos de Deus neste momento. Nós vamos orar aqui. Eu peço à igreja que permaneça como está, e nós vamos aqui nos ajoelhar e orar, dedicando Pedro ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, toma em minhas mãos o pequeno Pedro e suplico em nome de Cristo uma bênção muito especial na vida dele. Cuida, Senhor, dele, por favor. Dê a Aline e Rodolfo o discernimento do Espírito para que possam educá-lo conforme a tua santa e bendita vontade. Que eles sejam instrumentos em tuas mãos e que possam fazer com que esse menino cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E assim, sendo educado de acordo com os teus princípios, torna ele um grande homem para a honra e para a glória do Senhor. Eu o apresento a ti, o dedico a ti nesse instante, e sobre ele e sobre os pais imploro a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor de meu mal, e esse amor é o que me ajuda a seguir.
Eu tenho uma palavra de gratidão a essa igreja. Nós estamos aqui fazendo o EJJ, que é o Encontro de Jovens com Jesus. E esse encontro nasceu aqui nessa igreja. Nós já estamos aí, perdemos a conta, já passamos de 30 edições do encontro. E se o EJJ é uma realidade hoje e levou a muitas pessoas a uma decisão a Cristo, eu devo isso a Deus primeiramente e a essa igreja, porque foi essa igreja que abraçou o projeto, foi essa igreja que abriu os cofres para poder apoiar o projeto. Então, meu muito obrigado a essa igreja por ter apoiado esse projeto que tem salvado muitas pessoas. Só na última edição do encontro, nós tivemos a alegria de batizar 10 pessoas como resultado do trabalho do encontro, só na última edição. Então vai aqui o meu muito obrigado. Bíblias abertas em Daniel, livro de Daniel, capítulo 6. Eu vou fazer um pedido a você, para você depois ler o texto, o capítulo todo na sua casa, com tempo. Lê isso na sua casa. Agora eu vou ler aqui apenas alguns versos e quero tirar aqui algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Daniel 6, eu vou ler aqui verso 1. Pouquíssimos versos no início. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Deixa eu tentar compactar a história aqui. Imagino que todos conhecem a história, mas deixa eu tentar compactar a história e depois eu quero aqui extrair algumas lições. Daniel, ele se destaca no reinado de Nabucodonosor, e quando ele chega aqui, quando ele está servindo ao rei Dario, Dario vê a proeminência, o destaque dele, e coloca ele como um dos 3 principais do reino, e o texto bíblico diz que Dario ainda pensava em colocá-los em uma posição ainda maior. Só que aí, você vai ler isso em casa depois, isso é dever de casa, se juntam todos os demais, eu vou chamá-los de companheiros de Daniel, aqueles que trabalhavam Daniel. Quando eles veem o destaque de Daniel, eles fazem uma artimanha para poder prejudicá-lo, e forçam o rei a editar um decreto que ninguém poderia orar a ninguém a não ser que fosse o próprio rei. Esse era o decreto, e a penalidade é que seria lançado na cova dos leões. E você conhece a história. Daniel não obedece o decreto, ora a Deus. Era proibido orar, e ele orou a Deus, e ele foi levado até a cova dos leões. Passou a noite, no outro dia o rei foi lá: Daniel, será que o seu Deus te salvou? E Daniel estava vivinho da silva, e Daniel foi tirado vivo da cova dos leões. Basicamente essa é a história. Agora, eu quero aqui tirar algumas lições, mas eu queria repetir para você. Essa mensagem tem me incomodado bastante.
porque ela tem a ver com a maneira como nós lidamos com as pessoas que nos cercam. Algumas boas, outras nem tanto. E eu tiro aqui algumas lições para a minha vida, tenho aplicado alguns princípios, tem funcionado. E quando eu olho para essa história, eu percebo um homem de Deus cercado por pessoas más que tentam atrapalhá-lo, que tentam prejudicá-lo. E aí você olha para a sua vida e você vai perceber que na sua vida também tem pessoas, às vezes elas até te magoam, te prejudicam, não intencionadas, mas acabam fazendo isso. Todos nós temos um ciclo de pessoas, família, amigos, vizinhos, igreja, escola, faculdade. Todos nós temos um ciclo imenso de amigos e pessoas com as quais convivemos. Só que eu olho para a história de Daniel e eu percebo algumas coisas, elas estão mais claras, mais evidentes, outras nem tanto. Mas eu percebo aqui em Daniel a maneira como ele lidava com essas pessoas. Como te falei, algumas estão claras no texto, outras nem tanto. Deixo a você aí para fazer o seu julgamento e a sua interpretação. Lição número 1: sempre haverá pessoas que querem nos prejudicar. Sempre haverá. Algumas veladas, outras não, mas sempre haverá pessoas para nos prejudicar. E a maior prova disso é que temos um inimigo que está por aí fazendo de tudo para nos prejudicar. Sempre haverá. Há 12 anos nós começamos o EJJ nessa igreja. E nessas mais de 30 edições que nós fizemos, em todos eles, nós tivemos pessoas querendo atrapalhar. E eu sabia e sei que são pessoas usadas, secretários do inimigo para tentar atrapalhar. Então sempre haverá pessoas que de alguma forma elas vão querer te prejudicar, vão querer falar mal de você, sempre haverá. Então relaxa, isso acontece com todo mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que está relacionado com esse também, eu até faria talvez aqui uma subdivisão, é que nesse grupo de pessoas que tentam nos prejudicar e que querem nos prejudicar, existem duas subdivisões aí, duas classificações. Aqueles intencionais, e eles são representados aqui pelos companheiros de Daniel, e tem aqueles que nos prejudicam e não fazem isso de forma intencional, que no caso aqui é o Dario. Dario prejudicou Daniel, mas não foi intenção dele. Perceba? Prejudicou, mas não era intenção. Então existem aí dois grupos de pessoas que de alguma forma nos prejudicam. Alguns fazem isso de forma intencional, outros não. Alguns fazem de forma velada, outros não. Pegou a visão? Pega a visão aí. Segunda lição: às vezes o inimigo está bem perto. Às vezes o inimigo está bem perto. E às vezes mais perto do que você imagina. Daniel convivia com aquelas pessoas. Estava todos os dias com eles ali, nas reuniões, nos planejamentos, traçando e tal. Ele vivia com essas pessoas. Então, as pessoas que querem nos prejudicar, elas estão perto da gente, às vezes mais perto do que você imagina. Segundo ponto. Terceiro ponto: Jesus, ele não nos livra das crises que esses inimigos provocam. Aliás, deixa eu corrigir aqui.
E Jesus, ele nem sempre nos livra das crises provocadas por esses inimigos, mas em todos os momentos ele vai sempre estar conosco. A crise provocada pelos inimigos de Daniel levou à cova dos leões, e Deus poderia ter evitado que ele fosse até a cova dos leões, mas ele não evitou, mas Jesus estava com ele na cova dos leões. É inevitável os inimigos, eles aparecem intencionais ou não, velados ou não, às vezes estão bem perto da gente, mas quando a intenção desses inimigos ela se efetiva, Jesus está com a gente. E essa é a segurança que você e eu temos, que Ele não vai nos abandonar. Essa é a certeza que a gente tem de que Ele não vai, em momento algum, nos abandonar. E ao estar conosco, o que é que Ele faz? Nos dá o livramento. As ações do seu inimigo, ou as ações de quem quer te prejudicar, elas podem até ter parte da sua efetividade. Elas não se concluem. Elas até podem se concluir. Mínimos exemplos, um percentual mínimo, mas quando se conclui, é para cumprir o propósito de Deus. É por isso que a sua vida e a minha vida, elas precisam estar ligadas a Deus em todos os momentos, de forma direta, completa, diária, porque ligados a Ele nós conseguiremos a força que precisamos para suportar as dificuldades, e apegados a Ele é que nós teremos condições de enfrentar as adversidades provocadas por esses inimigos. Como lidar com os inimigos? Como lidar com eles? Pega a visão aqui agora. Daniel não discutiu, Daniel não brigou, Daniel não falou com eles, Daniel não foi tirar satisfação com eles, Daniel não fez nada. É por isso que eu disse a vocês que algumas lições, elas estão diretas no texto, outras estão de forma indireta. Daniel não fez nada, tentando buscar justiça, tentando se justificar, ele não fez nada. E aqui eu aprendo uma lição tremenda e tem me ajudado bastante. E deixa eu dizer para você, Daniel me ensina que quando a pessoa quer me prejudicar, eu não posso lidar com ela, eu tenho que evitar a aproximação com ela. Em que sentido? Você identificou que alguma pessoa quer te prejudicar? Eu tenho feito um exercício, tem me ajudado bastante, quero sugerir para você aqui. Aceite ou não, acate ou não. Como é que eu tenho feito com pessoas que de alguma forma querem me prejudicar? Meu relacionamento com elas, ou minha palavra com elas é assim: bom dia e tchau, boa tarde e tchau, boa noite e tchau. Olha aqui, nós não somos obrigados a conviver com pessoas que querem nos prejudicar. Você não é obrigado a conviver com pessoas que de alguma forma querem te alfinetar. Essas pessoas, a gente tem que manter uma certa distância. Então é bom dia, tchau. Aí você pode dizer, mas pastor, o senhor não acha que isso seria ironia? Não é ironia, sabe o que é isso? Sobrevivência. Pegou a visão? Sobrevivência. Esses dias eu li uma frase,
não me recordo exatamente o que estava ali, mas era mais ou menos assim. Nós vivemos, né? A frase diz mais ou menos assim: nós vivemos doentes e tomando remédios, porque lidamos com pessoas que são doentes e não tomam remédio. Não é isso? Estamos doentes e às vezes tomamos remédio, porque estamos lidando com pessoas que são doentes e que não tomam remédio. Então, se são pessoas que, quem precisa se tratar, olha aqui, quem tem que se tratar são eles. Quem tem que buscar ajuda são eles. Mas sabe o que acontece? Tu está sofrendo, porque está lidando com pessoas mal acabadas, mal assombradas. Deixa se cuidar. Não quer se cuidar? Tchau. Bom dia, tchau. Ei, sobrevivência. E aí um dia alguém me fez uma pergunta. E a pergunta foi assim. Eu estava apresentando esse mesmo tema recentemente. E aí a pessoa falou: Pastor Paulo Fortunato, e o que é que eu faço quando essa pessoa divide o mesmo teto que eu? Eu conheço vocês, hein? Eu conheço a maioria de vocês aí. Eu sei as intrigas aí, tá? Como é que eu lido com pessoas que dividem o mesmo teto comigo? Então você faz assim. Primeiro você tenta, e eu disse, eu vou te falar da minha experiência, falar o que eu fiz. Tem uma pessoa da minha família, minha esposa conhece muito bem ela, que ela é aquele tipo de pessoa tóxica. De cada 10 palavras que ela fala, 12 são negativas. Conhece alguém assim? Eu conheço alguns assim aqui, ó. Pega a visão aí. E aí essa pessoa, toda vez, falava mal do marido, falava mal da igreja, falava mal do pastor, fala mal de todo mundo. Não consegue encontrar nada de bom na vida de ninguém, não consegue. Aquela pessoa que você conversa com ela meia hora, você fica doente. Aí um dia eu falei com ela assim, eu falei: é o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, tomei coragem. É da minha família, uma pessoa que eu tenho contato, eu falei com ela o seguinte: olha, eu vou te pedir uma coisa. Eu não me sinto bem quando eu fico ouvindo você falar mal de fulano. Eu não me sinto bem, isso me faz mal. Então vamos fazer o seguinte: quando você estiver perto de mim, não fala mal de ninguém, fica na sua. Vamos mudar de conversa, vamos conversar outras coisas, tudo bem? Ela regalou o olho, assustada, olhou para mim. Uma pessoa que tem mais idade do que eu. Não disse nada. Passaram-se uns meses e um dia estávamos reunidos novamente, família. Aí ela começou a falar. Aí eu me levantei da mesa, olhei bem nos olhos dela e disse: com licença. Me levantei da mesa e saí. E ela entendeu o recado. Entendeu o recado. Sabe o que aconteceu? Diminuímos em 99% nossas conversas. Me libertei. Então aqui, ó, pega a visão. Pega a visão. Te liberta de quem quer te atrapalhar. Te liberta de quem não soma com você. Pastor, está dentro de casa. Então faz o seguinte: não tem como evitar? Vou fazer um exercício aqui, ó, né? A pessoa está diante de você, conversando com você, às vezes te humilhando, falando mal de você, ou questionando um monte de coisa. Olhe bem nos olhos dela, mas assim, cara mesmo, sério, ouça bem. E enquanto ele fala, você pensa, fala não, tá? Pensa,
está amarrado em nome de Jesus. Não, irmãos, é isso mesmo. Está amarrado em nome de Jesus. Enquanto ela fala, você diz assim, essas palavras não, pensa assim, essas palavras não são para mim. Não é para mim que você está falando, eu não sou essa pessoa. Vai pensando. Entre aqui, irmãos, e saia daqui. Porque tu está doente, criatura, porque está lidando com gente doente. Te liberta. Te liberta. Aprenda a perdoar seus inimigos. Não está no texto, me perdoe aí, mas eu preciso falar disso. Aprenda a perdoar seus inimigos. Não é tarefa fácil, não. Um dia, uma pessoa me prejudicou. Não foi lá muito intencional, mas ela acabou me prejudicando. E ela mora na mesma rua que eu. Ela mora na mesma rua que eu. E um dia eu estava subindo um morro que dá acesso ao local onde eu moro. E essa pessoa vinha descendo. E como é uma rua, essa rua é deserta, poucas casas nela, e não tinha movimento na rua, não tinha como eu não me encontrar com ele. Não tinha como. Aí eu parei o carro. É Jesus, e agora? E agora? E aí veio um monte de coisa. Dá meia volta e volta. E aí eu fiz uma pergunta que eu tenho feito em algumas situações. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E eu continuei. E eu me deparei com ele, e eu, um pouco antes, quando eu estava me aproximando dele, eu percebi que ele estava de muleta. Estava de muleta porque ele tinha sofrido um acidente recentemente, um acidente caseiro. E ele estava de muleta e com uns exames na mão. Estava indo para o médico. Eu parei o carro e do lado dele, abri o vidro. Ele assustou, olhou para mim assustado, estava visivelmente assustado. Eu falei: e aí, fulano, bom dia? Bom dia. Você está indo para o médico? Sim, estou indo para o médico. Posso te dar uma carona? Tá bom. Eu abri a porta do carro e ele entrou. Dali até o hospital, um monte de coisa na cabeça, né? Eu falei de tudo, menos do ocorrido. Perguntei como é que estava, se estava se recuperando bem, se estava fazendo um tratamento. Um monte de coisa eu conversei, nada do que tinha acontecido. E quando eu deixei ele lá no hospital e saí, sabe aquele alívio? Aquele alívio de alma que você sente. Você pedir perdão a uma pessoa que nem sequer te pediu perdão, não é fácil não. Mas esse é o princípio do reino. Esse é o princípio do céu. A minha proposta nessa manhã para você é que você entenda que você tem que se libertar de quem te prejudica, te magoa, te fere. Mas você tem que perdoar essas pessoas, oferecer para elas o perdão, pedindo ou não, porque também é uma questão de sobrevivência.
também é uma questão de sobrevivência. Porque estamos doentes, porque estamos lidando com pessoas doentes, pessoas mentalmente fracas que nos prejudicam e que nos ferem. Essa é pesada. Essa é pesada. Quando Daniel sai da cova dos leões, intacto, ileso, vivinho da Silva, o que é que o rei Dario faz? Fala para mim. Fala para mim aqui. Tá com medo de falar, né? Ele pega todos aqueles que tramaram contra Daniel e faz o que com eles? Joga onde? Na cova dos leões. Olha aqui para mim. Teus inimigos não são problemas teus. Quem te fere não é problema teu. Quem te magoa não é problema teu. É problema do Senhor. O que você e eu temos que fazer é orar. É lutar para viver dentro da proposta divina. E Deus se encarrega de resolver o resto. Fecha teus olhos agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir nesta manhã que teu Espírito possa continuar conduzindo e dirigindo as nossas vidas. Essa palavra é muito pesada, Senhor, mas eu quero te pedir em nome de Cristo que os conceitos aqui possam ser aplicados, porque precisamos sobreviver. E a nossa doença é porque estamos lidando com pessoas doentes. Então, em nome de Jesus, liberta-nos, por favor, ó Deus. Quando for possível, liberta-nos do aspecto físico. Quando não for possível, liberta-nos no aspecto emocional. Mas em nome de Jesus, toma a nossa vida em tuas mãos e tira de nós aquilo que não é teu, aquilo que não te pertence. O Senhor tem uma proposta melhor para nós. O Senhor tem um plano melhor para nós. Permita que possamos, assim como Daniel, sermos fiéis a Ti. Porque na fidelidade ao Senhor, o Senhor vai se encarregar de cuidar de todo o resto da nossa vida. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: a mesa da cozinha. Você sabe que nós temos 2 filhas e que dessa forma que você está fazendo com a nossa família não está certo. Você já parou para pensar no quanto nós estamos sofrendo? Você bebeu de novo. Quantas vezes eu já pedi para você não voltar para casa cheirando a bebida? A bebida ainda vai te matar, vai acabar matando a mim, as suas filhas. Você acha que a igreja não sofre com essa vida que você está levando, com o sofrimento que você causa? Toda a igreja sofre porque todos estão ligados à nossa família.
essas tuas atitudes têm me magoado muito, têm feito tuas filhas sofrerem. Até uma hora dessa eu tenho te esperado, tenho orado para que Deus te transforme, que mude, que traga você em paz para casa. Não sei aonde você estava, com quem estava, nem o que estava fazendo. Eu tenho orado por você há mais de 30 madrugadas, para que Deus te transforme, para que Deus mude tuas atitudes e volte para nossa família. Você é um servo de Deus, é uma pessoa que conhece as Escrituras e não pode deixar que o inimigo te domine por completo. Eu acho que já chega de tanto sofrimento. Eu vou lhe dar a última oportunidade, a última chance de sermos felizes juntos, para você consertar a sua vida, voltar para Deus, voltar para a sua família e ser aquela pessoa que você era antes, dedicada na igreja e pregar o Evangelho juntamente comigo e vivermos felizes até Cristo voltar. O testemunho da irmã Madalena nos mostra o quanto vale a pena confiar em Deus. De fato, o Senhor tem operado maravilhosamente em sua vida e ela tem vivenciado grandes milagres, como é o caso do seu esposo José Mendes. Mesmo enfrentando uma grande crise conjugal, onde ela foi aconselhada a se separar, ela confiou em Deus e acreditou na restauração do seu casamento e na transformação do seu marido. Ontem, ele foi José Raimundo. Hoje, ele é o querido irmão Mendes, o nosso primeiro ancião. Foi nesta mesa de cozinha que a minha vida mudou. Orei a Deus a vida toda pelo meu marido e Deus atendeu as minhas orações. Querida irmã, quero fazer um apelo a você que possa estar vivendo uma história parecida ou igual à que vivi. Não desista nunca do seu marido. Ore, busque a Deus com fé e confie a Ele a direção da sua vida. Hoje, tem um marido transformado, um vaso de bênção nas mãos de Deus. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Devo a ti o meu louvor, tudo que eu sou e tudo que recebi. Ser fiel é minha decisão, dessa salva quero ofertar.